bom dia, Dr. Rui Rio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Dr. Rui Rio, vamos começar por falar de sondagens, é um tema que lhe é caro, eu sei. Que é barato. Que é barato. É barato. Elas valem o que valem para si. Então, pelo preço da chuva, não é? Há muita oferta. Tem-no dito ao longo da campanha, mas esta manhã foi publicada mais uma sondagem, um estudo da Aximage que coloca-o à frente de António Costa. Não é a primeira sondagem que o coloca à frente do Partido Socialista, mas esta tem a novidade de, pela primeira vez, colocar a soma dos partidos da direita à frente da soma dos partidos da esquerda. Valendo o que vale, dê-lhe um comentário, para começar. Pois, eu não vou fazer um comentário à sondagem porque, sinceramente, acho que é dos mercados que não funciona em Portugal. Mas, agora, todos nós nos esforçamos por fazer a nossa sondagem. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós nos esforçamos por perceber o que é que estamos a sentir na população. E não há duas dúvidas de que, em minha opinião, o PSD tem vindo a crescer. Se me perguntar se eu achava há 2 meses atrás se o PSD estava à frente, eu diria que provavelmente não estava. Porquê é que eu digo assim? Porque é preciso nós percebermos isto. As pessoas estão na sua vida, andam a trabalhar, têm mais do que pensar em quem é que votariam no caso de haver eleições, não é? Quer dizer, eu posso fazer a pergunta assim. No seu dia-a-dia, está a pensar agora, quando houver presidenciais, quem gostaria, em quem votaria? Não, está preocupado é com a sua vida. Mas dá-se aqui uma tendência evolutiva, que o PSD entra nesta campanha 10 pontos atrás do Partido Socialista. Não entra 10 pontos atrás. É evidente que não entra. Tudo isso é fantasmagórico. Mas tem notado Mas isso. O que é verdade é sim, e isto é que eu considero que é verdade. Havia condições, não é? Já há 2 meses, há 3 meses, há 4 meses, há 5 meses, havia condições para o PSD poder ganhar as eleições no caso de haver eleições. Porquê? Porque o governo estava desgastado, foi-se desgastando, o primeiro-ministro foi-se desgastando, e eu já estou nesta função há 4 anos, fui construindo uma relação de confiança com o eleitorado. Portanto, quando perguntamos ao eleitorado, votava no PS ou votava no PSD, numa dada circunstância, não havendo eleições, as pessoas, enfim, respondem qualquer coisa porque têm mais que fazer na vida e mais em que pensar na vida. À medida que se aproximam das eleições, começam então a pensar e estes parâmetros contam. E era isso que eu lhe dizia. O PSD estava à frente há 2 ou 3 meses atrás. Não sei, se calhar não estava, mas não é isso que conta. O que conta é o que está no interior das pessoas, na predisposição. E é isso que eu, ao longo dos 4 anos, fui pensando. É por isso que eu, ao longo dos 4 anos, não fiz o que queriam que eu fizesse, ou quase que me mandavam fazer, quer dentro do partido, quer os comentadores, que eu deveria estar permanentemente a criticar o primeiro-ministro, que eu devia ser mais contra o governo, que eu devia dizer mais isto e mais aquilo. Mas esquecem-se de uma coisa. Já nisto há uns anos tinha alguma experiência. As pessoas, quando procuram um primeiro-ministro, a principal característica que lhe atribuem não é ele ser capaz de dizer muito mal do outro. Quer quando escolhe um primeiro-ministro, quando vai decidir o seu sentido de voto, pensa assim, ora deixa lá ver, dos candidatos todos, qual é aquele que diz pior dos outros? É este que eu quero cumprir. Estapéis nem cabeça, desculpa lá. E tem-no referido ao longo da campanha que não é essa a sua E não é só ao postura. longo da campanha, ao longo destes 4 anos. Deixe-me só ainda sobre esta sondagem. O PAN aparece aqui como fiel da balança, tem 3,2% neste estudo de opinião. Num cenário em que o PSD consiga vencer as eleições sem uma maioria, vê alguma possibilidade de poder chamar o PAN para conversar? O PAN, de quem o Dr. Rui Rio disse até no debate das televisões, ser um partido fundamentalista, está a ver-se a conversar com Inês Sousa? Ou a apagar algumas das linhas vermelhas? Do ponto de vista de conversar, converso com toda a gente que sou educado, as conversas está a referir a uma negociação. Mas tem linhas vermelhas que se separam. Pois, quer dizer, eu tenho linhas vermelhas, não é só com o PAN, temos todas linhas vermelhas, eu tenho linhas vermelhas com todos os partidos. Portanto, aquilo que eu tenho dito é o seguinte, e acho que já disse muitas vezes, e não vejo porque é que devo dizer de forma diferente, porque as coisas são assim mesmo. Eu acho que as eleições são democráticas, um ganha, os outros perdem. Aquele que ganhar, provavelmente, com altíssimo grau de probabilidade, não tem maioria absoluta. E, portanto, tem de negociar, tem de dialogar com os outros. Portanto, eu acho que aquele que ganhar tem de estar disponível para dialogar e os que perderem têm de estar disponíveis para dialogar, viabilizando a governabilidade. O que é que se põe em cima da mesa na negociação? Têm de se pôr em cima da mesa na negociação coisas sensatas, que se percebe que o outro
não gostaria de aceitar, porque gostaria de fazer o seu programa, mas que pode e deve aceitar. Não deve pôr em cima da mesa coisas que eu sei que do outro lado é impossível de aceitar. Está a ver? Portanto, vamos então relativamente ao PAN, é válido para o PAN e é válido para os outros. Numa negociação, se o PAN puser em cima da mesa aspectos fundamentalistas, quer ligado ao ambiente, à agricultura, aos animais... e em relação à reposição dos debates quinzenais, que é outra das não sei se é isso que o PAN põe em cima da mesa. Acho muito mal. Eu já expliquei isso muitas vezes. Acho muito mal. Porque ainda no debate ele colocou isso em cima da mesa e bem, pronto. A Assembleia da República, qual é o importante para a Assembleia da República? É fiscalizar o governo, certo? É ou não é? Mas não é isso que querem. O que querem muitas vezes é um espetáculo para abrir telejornais. E uma verdadeira fiscalização está lá no regimento, na alteração que se fez. O governo está sempre na Assembleia, sabe tão bem como eu. Quer dizer, serão poucos os dias em que a Assembleia está a funcionar que o governo não está na Assembleia. Pode não estar no plenário, mas se não estiver no plenário está numa comissão. Está sempre lá, está sempre a ser fiscalizado. E no plenário, no novo regimento, aquilo que está previsto são debates com o Primeiro-Ministro intercalados com debates com as equipas ministeriais. Diga-me uma coisa, se quiser fazer um debate a sério sobre o estado da saúde em Portugal, como é que faz? Com o Primeiro-Ministro lá, só ele é que responde. E depois saem as perguntas mais diversas e mais pequeninas ao Primeiro-Ministro e ele tem de responder isso, ou ter lá a equipa toda do Ministério da Saúde a sério a responder às perguntas todas com total conhecimento de causa do ponto mais pequenino ao ponto maior. A questão mais pequenina à questão maior. O que é sério? E é isto que eu quero, uma Assembleia da República séria. E o Primeiro-Ministro, semana sim, semana não, na Assembleia da República, está a ver? Com a equipa ministerial toda lá, que teve, durante o dia anterior, ou 2 dias antes, não sei lá como cada um faz isso, a preparar que perguntas podem sair, como é que pode sair, o que é que podem colocar. Perde tempo para isso. Depois está lá uma tarde inteira a responder as perguntas. Uma semana. Na semana seguinte não está, na outra já está outra vez. Isto permanentemente. E tentam enganar as pessoas, não é? Dizendo, ele tem de ir lá responder. A lógica da vai. oposição fazer barulho. E conseguir, não é? Abrir telejornais e criar incidentes parlamentares. Não percebem que com isto estão a descredibilizar o próprio Parlamento. A comunicação social gosta disso, está bem. E os deputados, designadamente da oposição, também gostam disso. Está bem, mas nós não estamos ali para isso, estamos para o povo. E, portanto, o que é que o povo quer? Que a Assembleia da República fiscalize a sério o governo. Se quiser saber o estado da agricultura em Portugal, o que é que quer? Andar a fazer umas perguntas todas ao Primeiro-Ministro, ou quer lá a equipa da agricultura? O Primeiro-Ministro também pode estar, mas ou quer lá a equipa da agricultura a responder a sério. É isto. Doutor Rui Rio, ontem também aqui na Renascença... Não tenho dificuldade em perceber como é que não se entende isto com tanta facilidade. O Dr. Rui Rio António Costa ontem aqui na Renascença abriu a porta ao diálogo a todos os partidos, com exceção ao Chega, para viabilizar um governo. Como é que avalia, antes de mais, como é que avalia o timing desta mudança de estratégia do PS? Um PS que disse que não dialogava consigo, que pediu uma maioria absoluta, que disse que não dialogava com... É evidente, o Primeiro-Ministro anda notoriamente, ou neste caso... É o Primeiro-Ministro, mas é o Secretário-Geral do PS, que é nessa condição que ele tem falado. O Dr. António Costa tem andado notoriamente aos zigue-zagues. Eu acho que... Olha, eu sou o opositor direto do Dr. António Costa, tenho de dizer qualquer coisa contra ele. Não é qualquer coisa contra ele. Anda aos zigue-zagues. Ora diz uma coisa, ora diz outra, relativamente a diversas matérias, particularmente relativamente a esta matéria. A primeira coisa que ele disse é apenas a geringonça. Se eu precisar dos votos do PSD para passar um orçamento, se o orçamento passar com os votos do PSD, eu demito-me. Ele disse isto. Pronto. Depois veio para a campanha eleitoral e continuou com isso. Isto foi antes da campanha eleitoral. E continuou com isso. E continuou a dizer que o PSD não. E uma vez que aconteceu o que aconteceu no Orçamento de 22, com o PCP e com o Bloco de Esquerda também não, e eu compreendo isso, porque se eles lhe tinham pedido, tinham feito determinadas reivindicações e ele não tinha dado, vai passar a dar a seguir às eleições, ou eles vão passar a deixar de pedir. Eu compreendo isso. E, portanto, ele dizia... não tenho condições nem à direita nem à esquerda.
Resta saber então porque é que se candidata, mas candidata-se porque dizia ele, eu vou ter uma maioria absoluta. E esta era a conversa. Há 2 dias para cá, 1 dia e meio, 2 dias para cá, passou a dizer exatamente o contrário. Ele dizia, não, agora dialoga com toda a gente. PSD, com a denominada geringonça, com tudo e mais alguma coisa. E ainda não respondeu à coordenadora do Bloco de Esquerda que lhe diz a gente pode reunir logo no dia 31, né? Segunda-feira, 31. Ou seja, este é um pedido que não leva a sério, que não leva a sério. Não levo a sério. O que é que eu quero dizer? Não sei, afinal, em que acreditar. O que é que ele vai fazer? Qual é a postura dele? Não sei. E penso que os portugueses também não sabem. Sei é uma coisa, isso é que eu percebo, é que voltamos a ter em cima da mesa, não sei como, mas a probabilidade de uma geringonça. Agora até, pelos vistos, mais com o Bloco de Esquerda do que com o PCP da última vez, foi um bocadinho mais com o PCP do que com o Bloco de Esquerda. Portanto, e os eleitores têm realmente de pensar que votar no Partido Socialista e votar no Dr. António Costa tem uma altíssima probabilidade de voltar a ter uma geringonça e, eventualmente, com o Bloco de Esquerda ativo dentro do governo. Isso já não sei, mas com essa possibilidade, eventualmente. Portanto, têm de pensar nisto os eleitores. Há dois candidatos possíveis, não é? E não fecha a porta à extrema-esquerda, digamos assim. Mas o senhor já sinalizou a disponibilidade para dialogar com o PS. A minha pergunta é que condições impõe ao PS nesse diálogo? Quais são as linhas vermelhas para esse diálogo com o PS? Nós temos, obviamente que há aspectos em que o PS e o PSD são próximos, é lógico, não é? Mas há aspectos que há diferenças muito grandes. Algumas históricas, outras de momento. Podemos ter diferenças agora que com outros líderes não fosse assim, mas enfim. Mas em que é que eu acho o seguinte, eu para lhe dar assim uma resposta, para poder responder a essa pergunta assim a frio, ou a quente, como queira, eu diria que onde eu vejo a principal dificuldade é no facto do Partido Socialista não querer reformar praticamente nada, porque tudo que possa mexer ligeiramente com algum interesse instalado, sempre minoritário, um interesse individual, um interesse setorial, normalmente corporativo ou setorial, o Partido Socialista às vezes até vai de peito feito e no dia seguinte regressa, como se costuma dizer, com o rabo entre as pernas e não mexe em nada e recua em tudo. Sabemos que é assim. Eu não estou a mentir, é mesmo assim. O Partido Socialista acontece e não sei o quê, depois vais para a especialidade de um diploma qualquer, recua aqui, recua acolá, arranja uma solução meia de equilíbrio que não é carne nem é peixe e a coisa sai ali, e depois faz o marketing a dizer que mudou. E aí, deixa-me dizer, e aí é que eu vejo a maior dificuldade. Portanto, agora não estou a dizer a maior dificuldade, até este ponto aqui ou aquele ponto acolá, também haverá, mas não é qualquer coisa que se queira fazer de profundo, o Partido Socialista não está normalmente disponível. E aproveita sempre a parte do descontentamento da reforma, porque as reformas têm uma parte de grande descontentamento, por isso é que as pessoas têm medo de as fazer e não têm coragem. E eu vejo aí realmente a principal dificuldade de diálogo. Agora estar aqui a referir um ponto em concreto, isto ou aquilo, esta postura, porque a minha postura é uma postura, sempre foi toda a vida, e então no estado em que Portugal está agora, é uma postura reformista, temos de ir mesmo ao âmago das questões. E o PS é o contrário nisto, não é? Portanto, não é só o PS, mas enfim, o PS é isto. E aí é onde eu vejo. Mas pronto, enfim, quando as pessoas são sensatas e se sentam à mesa para conversar, alguma coisa pode sair. Mas esse também não é, como já disse, o meu caminho preferencial. O meu caminho preferencial é conseguir o equilíbrio com o CDS e com a IEL. Exato, e vamos projetar então esse cenário, o cenário de uma vitória do PSD a 30 de janeiro, ganhando sem maioria, o cenário que tem apontado como mais provável. Sente que pode ter uma dificuldade na construção de uma maioria se o CDS e a Iniciativa Liberal não elegerem o número de deputados suficientes para uma maioria de direita? Não, aí era ao contrário, aí até teria facilidade, porque isso significaria que eu tinha um número de deputados tão grande que conseguia resolver facilmente o problema. Mas se PSD, CDS e Iniciativa Liberal não forem suficientes... Pois, porque senão não dá para eu ganhar e ao mesmo tempo eles terem muitos, porque a questão é esta. Para o PSD ganhar e para eu poder substituir o Dr. António Costa,
tem de haver um voto muito forte no PSD, senão o PSD não ganha, ganha o PS. Portanto, as pessoas, quando vão votar, têm de ter essa noção. Só há duas pessoas com possibilidades de agora serem primeiros-ministros. E tenho dito isso, não é porque sejam melhores que os outros, eu sei lá se sou melhor que os outros, não. Estou a representar um partido, o Dr. António Costa, por outro lado também, que têm um peso no eleitorado muito grande. E, portanto, só há duas pessoas com a possibilidade de ser primeiro-ministro. As pessoas têm de pensar se querem o Dr. António Costa, com o PS e muito ligado à esquerda, pelos vistos outra vez agora, ou se querem o PSD numa alternativa mais equilibrada, mais ao centro. É certo que com algum apoio mais à direita, mas fundamentalmente um partido ao centro. Um apoio à direita que pode também incluir aqui o Chega. Não pode, isso já está completamente fora da equação. Tá, então já disse tantas vezes. Disse muitas vezes não à integração do Chega num governo. Pronto, que é a única coisa que está em cima da mesa, não está rigorosamente mais nada em cima da mesa. Mas André Ventura pode mudar de opinião. Se a 31 de janeiro mudar de opinião, isso inspira-lhe confiança? Isso também já disse muitas vezes. Ou seja, os deputados que o Chega possa eleger têm a obrigação, têm o dever de votar. É um dos deveres que têm, não é? Quer dizer, e portanto, no momento em que o Presidente da Assembleia da República puser à votação qualquer diploma, muito importante ou pouco importante, os 230 deputados têm de se levantar numa dada altura, ou na abstenção, ou no a favor ou no contra. Isto é da vida. Mas não admite, por exemplo, para a aprovação de um orçamento do Estado, em que o voto do Chega seja importante, por exemplo. Não admite a possibilidade de convencer... Mesmo isto que eu estou a dizer, não tenho dito outra coisa que não seja isto, já leva o Dr. António Costa a tentar intoxicar a opinião pública, a dizer, ele está ligado, vai-se ligar à extrema-direita, ou isto, ou aquilo, ou aquilo. Eu nunca disse isso, disse sempre o contrário. Mas ele deseja tanto trazer o Chega para, no fundo é isto, trazer o Chega para o plano político, que está sempre a dizer, o PSD vai chamar. E eu digo não, e ele diz que sim. Só se trocarmos de posições, bem ele para líder do PSD e fala ele para o PSD. Quem fala para o PSD sou eu e outros dirigentes, estamos sempre a dizer a mesma coisa. Ou seja, se esse não chega a deixar à mercê de um chumbo de um orçamento do Estado, por exemplo, atira a responsabilidade para o Chega. A responsabilidade é de quem não votar. Também não é assim. Atiro a responsabilidade, enfim, eu atirarei a responsabilidade para os deputados que votarem contra, com certeza. E eles terão a responsabilidade para mim, dizendo que eu devia ter feito isto e aquilo, mas isso foi o que ainda agora vimos no Orçamento de 22 entre o PS e o Bloco de Esquerda. Aliás, tem pessoa que o Dr. António Costa nesta deriva, agora durante a campanha, acho que até já houve um momento que disse que a culpa era do PSD, do Orçamento de chumbado. Não estou certo, mas tem pessoa que também já disse isso, mas elas são tantas, não é? Dr. Rui, vamos ao tema da pandemia. Estas eleições e, em particular, esta campanha ocorrem em tempos de pandemia, com um número de infectados que bate recordes praticamente todos os dias. Há, nesta altura, 1 milhão de pessoas em isolamento. À medida que nos aproximamos do dia das eleições, não há, claramente, uma tendência para um decréscimo de número de infecções. Que influência que isso pode ter no resultado de 30 de janeiro e que influência que isso pode ter no fenómeno da abstenção? Pode efetivamente não vão votar por via desta... Pode efetivamente aumentar a abstenção, quer por via dos que estão infectados, quer por via de outros que possam ter algum receio de ir, porque há muita gente infectada. Embora, se as pessoas que estão infectadas se concentrarem mais para o fim do dia, naturalmente que quem for ao longo da manhã, a princípio da tarde, terá pouco contacto. Agora, pode ter efetivamente um peso de um acréscimo da abstenção. Eu até... pela forma como toda esta campanha está a decorrer, com o nível de indecisão que há sobre quem vai ganhar, eu até acreditava que sem pandemia fosse exatamente o contrário. Eu sentia que a abstenção ia descer. Aliás, na rua muita gente me diz, vou votar, normalmente não voto e vou votar. E naturalmente quando as eleições estão mais disputadas isso tende a acontecer. Há um outro contraponto, que é efetivamente a questão da pandemia, e eu sinceramente não lhe sei dizer, não sou bruxo, não lhe sei dizer o que é que vai pesar mais. Se é o facto do resultado eleitoral estar em aberto, teoricamente estão sempre em aberto, mas aqui nós percebemos que a disputa é maior. O facto do resultado eleitoral estar em aberto leva mais pessoas às urnas. Por outro lado, a pandemia leva menos, não sei, não faço a mínima ideia, não sou bruxo. É perguntar aos comentadores. Dr. Rio, se o PSD perder as eleições, mas for necessário para garantir a estabilidade, mantém-se na liderança do partido? Pois é uma matéria que eu sou sincero, não tenho pensado nisso. Isso será pensado a seu tempo.
A situação de normalidade, como todos nós sabemos, era ter feito estas eleições diretas, que entretanto aconteceram na altura própria. A altura própria era mais ou menos agora, e portanto, havendo eleições, seria, imagino, daqui por um mês e meio, uma coisa assim, e aí isso colocava-se mesmo em cima da mesa. Uma decisão foi antecipar as eleições, e agora tenho à minha frente 2 anos de mandato. Portanto, tem de ser pensado. Eu não estou agarrado ao lugar, saio sem dificuldade nenhuma. Pode ser útil eu ficar, pode ser útil eu sair, não sei. Vamos ver o resultado das eleições legislativas, vamos ver o que é que acontece, não digo a 31 de janeiro, mas ao longo do mês de fevereiro, e como as coisas evoluem, e depois logo se vê se eu sou útil, muito importante ficar, ou se não é bem assim, e se as pessoas entendem diferente. Não é problema. Sair, quando sair, a quem é que gostava Algum dia vou sair. de entregar, a quem é que gostava de entregar o partido, ou pelo menos terá o perfil da pessoa a quem gostaria que o sucedesse? Obviamente que não vou falar em ninguém, porque mas tem não um perfil preferido? Não, o perfil que eu tenho é a resposta que eu dou, é a resposta que eu penso que qualquer cidadão normal, qualquer pessoa. Eu gostaria que quem me sucedesse fosse alguém que andasse relativamente próximo daquilo que têm sido as minhas posições políticas e a forma de estar na política. Mas isso acho que todos lhe respondiam isto. Não estou a dar nenhuma resposta do outro mundo, mas é isso. Sou tão humano quanto as outras pessoas e, portanto, não gostaria que quem me sucedesse fizesse completamente diferente daquilo que eu tenho feito. Mas isto é lógico, não é? Isto é válido para tudo. Não é? Dr. Rui, o nosso tempo está a terminar, mas queria fazer-lhe aqui uma questão ainda na área da educação. Se vencer as eleições, o PSD apresenta no seu programa uma aposta muito forte na educação pré-escolar. O seu programa prevê a criação de uma rede de creches tendencialmente gratuitas. Como é que isto vai funcionar? Porque já existe uma lei que prevê que as creches sejam gratuitas e agora surge esta proposta para uma rede tendencialmente gratuita. O que é que isto significa exatamente? Vamos lá ver. O primeiro ponto. O Portugal tem 2 problemas. Não, tem um problema e depois há aqui uma constatação. A constatação é esta. Está cientificamente comprovado que dos 6 meses, aos 6 anos, aos 5 anos, vamos considerar 6 anos, que é quando se entrar para a antiga primeira classe, que agora se chama primeiro ano, não é? Que dos 6 meses até esse momento, que durante anos e anos e anos os miúdos até ficavam em casa, não é? Não foi, por exemplo, o meu caso, mas da minha geração, a maior parte dos miúdos ficavam em casa, está provado que esse tempo é absolutamente vital para o desenvolvimento do ser humano. Absolutamente vital. E, portanto, nós termos jardins de infância, creches e jardins de infância, com educadores e educadoras capacitados, como é lógico, como temos, não é? Com pessoas, com profissionais, a acompanhar as crianças, isso é decisivo para a performance da criança, depois como estudante e como profissional. Mas quando fala de uma rede tendencialmente gratuita, portanto, como é que isto funciona? Paga mais quem tem mais rendimentos, paga menos quem tem menos rendimentos? Como é que isso funciona? Não, é isso do tendencialmente gratuito. Poderá pagar qualquer coisa, toda a gente qualquer coisa. Esse qualquer coisa pode ser um pouco mais nos que ganham mais, mas não vai ser uma coisa estratificada dessa maneira. É tendencialmente gratuito, como, enfim, um grande empresário que tenha muito dinheiro, se puser o filho numa escola básica pública, não paga, não é? Portanto, é esse o modelo. Que não vale a pena estar aqui agora também com minúcia a dizer aquele ganha mais, paga um bocadinho mais, outro um bocadinho menos, não vale a pena estar com isso. É tendencialmente gratuito. Eu acho que uma coisa que seja completamente gratuita normalmente tende a ser um bocadinho desvalorizada, mas é o tendencialmente gratuito. E, portanto, esse é um ponto. O outro, só para terminar, é a questão da demografia. Juntam-se os dois. A demografia, nós precisamos de aumentar a natalidade e ter creches e jardins de infância onde as famílias podem deixar as crianças durante o dia é vital também para esse apoio. Muito obrigado, Dr. Rui Rio. Terminamos esta entrevista ao líder do PSD.